A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar meditando nesta manhã aqui na palavra de Deus que se encontra no capítulo de Josué, no capítulo 24, o versículo 14 e 15. Aleluia! Toda honra e toda glória é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Josué capítulo 24, verso 14 e verso 15 diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servir com sinceridade, com verdade, e deixai fora os deuses os quais serviram os vossos pais da além do rio e do Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos pareces mal aos vossos olhos seguir ao Senhor, escolhei, diga comigo, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses, a quem serviram os vossos pais, e que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitaste. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós conhecemos muito bem essa passagem. Nós conhecemos esse versículo. E alguns chegam a colocar estampados na porta da casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a gente vê em muitos lugares aí as pessoas pondo esse versículo. E a pergunta é: será que de fato nós estamos com a nossa família servindo ao Senhor? Será que nós não estamos confundindo o fato de vir para a igreja ou ao templo como servir a Deus? Ou qual a forma que nós estamos servindo a Deus? É por isso que muitas pessoas se pegam em questionamento para com Deus, porque eles vivem fora das linhas da palavra. Eles não compreendem de forma profunda o que é servir a Deus. Josué lidera o povo, mas percebe que o povo não está servindo a Deus com um coração sincero. Ele percebe isso. Percebe que o povo está titubeando entre dois pensamentos. Está cogitando entre duas ideias, entre dois deuses. Josué percebe que aquele povo se serve a Deus ou se serve os deuses de seus pais, ou os deuses que estavam na terra. Josué percebe que aquele povo estava em conflito acerca de servir ou não a Deus. Quem sabe que a leitura que Josué faz é que aquele povo estava mais declinado ou inclinado a outros deuses do que o próprio Deus. Declinado às coisas da vida do que o próprio Deus. Talvez eu e você, irmãos, até falamos: eu sirvo a Deus. Eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Só que nós não entendemos o que de fato que significa a palavra servo. E talvez a minha família não me vê como servo, me vê apenas como um frequentador de templo.
né? Às vezes me veja só desse jeito. Talvez a minha família não vê Deus na minha vida. Talvez a minha mãe, meus irmãos, não veja Deus na minha vida. Não veja o Senhor que eu estou dizendo que eu estou servindo. Talvez os filhos não vejam esse servir a Deus. Não vê o Senhor na sua vida ou na minha vida. Sua mãe, seu pai, seus irmãos. E muitas vezes, dentro de casa, tem um aflito e conflito. Mas você não diz que é evangélico ou evangélica? Você não diz que serve a Deus, mas tem essas atitudes? Talvez em alguma ocasião pessoas foram confrontadas dessa maneira. Porque servir a Deus vai além de estar dentro de um templo. Servir a Deus em família vai além de frequentar uma congregação. De estar na quinta ou na quarta ou no domingo dentro de um templo e levantando a mão e adorando a Deus. Eu acredito que nós precisamos aprender o que é servir, o que é ser servo e o que é adoração. Porque nós temos uma ideia muito errada do que é ser servo de Deus e temos uma ideia muito errada do que é adoração a Deus. Porque nós confundimos adoração com levantar a mão e cantar. E confundimos servir a Deus com receber o título de evangelho. E talvez a minha casa ainda não foi transformada, porque eu ainda não sirvo a Deus. Porque Deus não foi ou não é ainda Senhor da minha vida e da minha família. Nós precisamos entender umas verdades. E a primeira verdade é que o servo não vive a própria vontade, vive a vontade do Senhor. Aleluia! O servo não vive a própria vontade, vive a vontade do seu Senhor. E nós precisamos aprender isso. E diante dessas indecisões da sociedade, diante das promiscuidades da sociedade, diante da superficialidade do povo, Josué faz uma convocação. Eu quero crer que Josué se coloque diante de uma multidão, eu quero crer que Josué coloque diante daquele povo e diz: olha, agora Josué chama aquele povo para o dia da decisão. Aleluia. Josué chama aquele povo para o dia da escolha, para resolver de uma vez por todas o conflito que havia no coração deles. Se o pé deles estão no caminho de Deus, ou se os pés deles estariam no caminho dos deuses, aos quais eles estavam seguindo. Então Josué diz: pois temei ao Senhor, aleluia. Josué percebe agora que aquele povo, se tivesse servindo a Deus e servindo, e faltava no coração dele temor. Ele disse: servir com sinceridade e com verdade, e deixai fora os deuses quais serviram os vossos pais. É provável que aquele povo estava com seus deuses debaixo do braço. É provável que aquele povo estivesse com seus deuses dentro de suas casas. As suas imagens de esculturas, os altares, quem sabe dentro de casa. Josué, então, ficava indignado com tantas aberrações.
e chamava esse povo e falava: deixem de fora esses deuses, lance fora, apartai-vos dos deuses que vocês têm carregado. Ah, pastor, Deus é meu único Deus. Existem coisas, irmão, que muitas vezes nós transformamos em Deus. O dinheiro, por exemplo, é o Deus de muitas pessoas. Quando a Bíblia diz o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, eu entendo esta passagem como o Deus desse século é o dinheiro, Mamon, aleluia. Cegou o entendimento, porque o único ser, o único elemento que foi tratado como Senhor, além de Cristo, além de Deus, foi o dinheiro. Nenhum lugar das Escrituras você vai ver Satanás ou demônio ser tratado como Senhor. Nunca. Mas você vai ver Jesus dizendo: vocês não podem servir a dois senhores. Olha o paralelo de Josué aqui. Vocês não podem servir a dois senhores, porque haverá de agradar um e desagradar o outro. Portanto, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está dizendo que na vida daquele povo, o dinheiro era senhor da vida deles. E Josué percebe esse conflito na vida desse povo, que traz consigo os deuses dos amorreus, os deuses dos pais, aquilo que vem de pai para filho, de geração em geração, hereditário. Então Josué fica indignado com isso. Ele não concorda com essas atitudes. Que são coisas hereditárias. E Josué disse: se vos, se vos parece mal servir a Deus, escolhei a quem vocês querem servir. Chega um momento em nossa vida que nós precisamos escolher, irmão. Nós temos que escolher, porque a vida do ser humano não pode ficar em impasse da escolha. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra, e nós vivemos em altos e baixos nas nossas indecisões da vida. E nós protelamos as coisas mais importantes que nós precisamos fazer, nós atropelamos elas. Nós devemos fazer ou tomar. Aquele povo é chamado para fazer uma escolha. Aquele povo é chamado para tomar uma decisão. E eu vejo nos dias atuais que as pessoas precisam de fato tomar essa decisão. Eu preciso ser um Josué. Antes os pastores precisam ser igual o Josué. E de fato, o que vocês querem servir? Quer servir o mundo ou quer servir a Deus? Quer servir as coisas dessa vida ou quer servir a Deus? Não tem como servir as coisas dessa vida e servir a Deus. Porque vai chegar um dia nós vamos servir a Deus e outro dia está servindo um homem. Outra hora, servindo a nós mesmos. Sendo servo de si mesmo. Eu não posso ser meu próprio servo. E acontece que muitas vezes nós queremos nos servir. Queremos viver a nossa vontade, não a vontade de Deus. Então Josué diz: olha, se parece maus, ou seja, se vocês não querem servir a Deus, então pronto, faça hoje uma escolha de quem ou a quem vocês vão servir. Mas Josué dá uma palavra profunda, irmãos, e diz: porém, é esse porém que nós podemos trazer para nós, o porém de Josué. Você precisa olhar para o mundo que não serve a Deus.
Você precisa olhar para as pessoas que precisam uma vida fora de Deus. Você precisa olhar para essa geração, por esse mundo tão pervertido e cruel, e fazer a seguinte análise, ou analisar todo o contexto e chegar à conclusão e tomar a decisão de dizer: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amigos, conhecidos, colegas e vizinhos podem não servir a Deus, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Autoridades, prefeitos, secretários, seja lá quem for, podem não servir a Deus, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Porque a minha decisão não está condicionada à decisão de outros. Porque a decisão da minha casa não está condicionada a decisões do mundo. Porque, embora eu goste do meu amigo, mas a minha decisão é diferente da dele. Eu não vou deixar de servir a Deus porque meu amigo, porque meu colega, porque meu vizinho, porque o mundo não está servindo. Mas a família de fulano está na festa e lá não tem nada não, vamos para lá. Porém, eu e minha casa serviremos a Deus. Se a família de fulano, que são amigos meus, que eu os amo de coração, não serve, não tem problema. Eu e minha casa serviremos a Deus. A minha família é diferente da dele. A minha escolha da casa é diferente da escolha da casa dele. Se ele decidiu servir o mundo, eu decidi servir a Deus. Se a casa dele vive em promiscuidade, a minha vive em santidade. Aleluia. Toda honra e toda glória. São decisões. É decisão que eu não mudo. Como nós decidimos por algo, a circunstância não pode mudar. Eu decidi. Você sabe qual que é o grande problema, irmão? É que as pessoas não aprenderam a decidir. Decide hoje, amanhã se desiste, desiste. Hoje decide uma coisa, amanhã decide por outra e vive uma vida muito volúvel. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra. O que você quer realmente? O que você quer? O que você quer? Você que está me vendo aí agora. Você precisa saber o que você quer. Quando Josué faz essa pergunta, nós precisamos entender o que é que nós queremos. O que é que eu quero para mim? E o que eu quero para minha família? E o que eu quero para minha família? O que você quer para você? E o que você quer para a sua família? As suas decisões são pautadas naquilo que você quer ou naquilo que outros querem. As suas decisões é pautado naquilo que é certo ou é naquilo que está errado? Nós precisamos entender hoje. Não permita que nada e ninguém influencie nas suas decisões. Que nada, fulano, que nada, Beltrano, vamos fazer isso. Não, eu tenho uma decisão formada, aleluia. Eu tomei uma decisão na minha vida. Não é A, não é B e não é Chico, não é Francisco que vai mudar a minha decisão. O ser humano ele muda muito de opinião, mas eu não vou mudar a minha decisão. Eu decidi viver a minha vida na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, e ninguém vai tirar isso de mim.
ninguém vai mudar a minha decisão. Eu me posicionei nessa posição de servir ao Senhor, de levar a palavra dele a quem necessita. Eu tomei essa decisão. Então a gente toma a decisão, a gente cumpre. Eu vi que refrigerantes estavam me fazendo mal, energético. Eu fiz um propósito para Deus, falei, Senhor, esse ano de 2024, eu não vou pôr refrigerantes e energéticos na minha boca. Você que está vendo esse vídeo, durante esses 2024, você não vai ver pastor Ailton tomando refrigerantes ou energéticos. Talvez você pode pensar assim, uma coisa boba, mas para mim não é. Para mim é uma coisa que eu pus em prova, porque eu gosto muito de Coca-Cola e de energético. Então, isso não é mais bom para mim do que Deus. Eu pus Deus acima disso. Então você, meu irmão, você que está vendo esses vídeos, você não vai ver o pastor Ailton durante esse 2024 tomando refrigerante ou energéticos. Talvez 2025 em diante, mas quem sabe Deus me tira durante esse ano e eu não tenho precisão de estar tomando essas coisas e eu possa estar mantendo o templo do Espírito Santo sadio e forte para ele, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. Né? Então nós não podemos mudar de tudo, nós temos que tomar uma decisão e seguir. Né? A gente vê aí muitas orações, as pessoas pedindo para Deus as coisas, pede, mas não oferece nada ao Senhor, só quer do Senhor, mas não tem nada a oferecer a Ele. E eu ofereço ao Senhor esse sacrifício da minha carne, porque a minha carne gosta de Coca-Cola, mas eu me pus Deus mais acima do que a minha carne, porque o Espírito gosta de adorar a Deus. Aleluia. Então eu sacrifiquei a carne para a honra e glória do Senhor. Né? Eu não quero saber, talvez o que as pessoas acham. Eu quero saber o que a palavra de Deus fala. Deixa de ouvir opiniões, irmãos. Ninguém paga tuas contas. Deixa de ficar ouvindo opinião de A, de B, de C. Viva pela palavra de Deus. Viva pela essa palavra aqui, ó. Viva pela palavra. Eu te garanto, vai dar certo. Aqui tem tudo que você precisa. Quando você vive pela palavra de Deus, a sua casa é forte. Não será uma casa fracassada, não será uma família fracassada. Mas se você viver por opiniões, você vai viver só em tragédias. Porque ninguém quer ver seu sucesso, quer só ver sua derrota. Eu e a minha casa serviremos a Deus e ponto final. É isso. Escolhei tomar a decisão. Vai ver qual Deus você vai servir. Mas em outras palavras, Josué estava dizendo, a despeito das vossas escolhas, a minha escolha já está tomada, a respeito das suas, a minha já está tomada. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Só porque quando nós entendemos isso, nós precisamos entender as implicações de servir a Deus. E é isso que a igreja, quando eu falo a igreja, o povo em geral não entendeu quais são as implicações de servir a Deus. Porque não se serve de qualquer jeito. Deixa eu te falar um negócio aqui, meu irmão. Escuta bem isso aqui. Olhe bem para mim. Se possível, olhe bem nos meus olhos. Escute bem o que eu vou te falar. Preste bem atenção. Alguém... para servir o diabo, preste bem atenção. Alguém que quer servir o diabo, ele precisa servir, presta bem atenção no que eu vou falar, de maneira impecável, para servir o diabo. Os bruxos, feiticeiros que servem ao diabo, você acha que ele serve
a Deus como povo, que serve o diabo como Deus, o povo serve a Deus, eles têm que servir de maneira perfeita. Existe protocolo. Eles não saem da linha, na linha. Se o livro dizer é 3 da manhã, é 3 da manhã. Se o inimigo dizer vai, eles vão. Se o inimigo disser vem, eles vêm. Ele não vive a vontade dele, ele vive a vontade do Senhor deles, que é o diabo. Ele vive de maneiras impecáveis. Se o inimigo chega, vai para o cemitério meia-noite, eles vão. Só que ele não chega nenhum, não. Ele chega meia-noite em ponto. Porque se ele chegar meia-noite e 2, o negócio não está bom para eles. Tem que ser perfeito. É isso que o diabo faz. Você está fazendo essa comparação? Pastor, você faz a comparação para quê? Para nós entender, para você entender como nós servimos a Deus. Como nós fazemos para Deus. Estou falando nós, eu também. Como nós servimos. Você precisa entender isso, irmão. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então é preciso que você entenda as implicações ou a forma como nós devemos servir a Deus. Senão a nossa família nunca será salva. Josué ele diz de maneira tão categórica, no versículo 14 ele disse que nós devemos servir a Deus primeiro, com temor. Servir a Deus com temor. Temor não é medo. Nós temos que temer a Deus. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. O que nos falta muitas vezes é temor no coração. Aí falta esse temor em nossos corações. Então nós precisamos ter esse temor em nosso coração. Que haja no teu servir a Deus temor. Tema a Deus. Não faça de qualquer jeito. Não vá de qualquer jeito. Não pregue de qualquer jeito. Não cante de qualquer jeito. Não toque de qualquer jeito. Não venha de qualquer jeito. Não abra a boca de qualquer jeito. Não ore de qualquer jeito. Não levante a mão de qualquer jeito. Porque no levantar as tuas mãos, no abrir da minha boca, no tocar do instrumento, tem que ter temor. Oh glória! No meu estilo de vida em casa, tem que ter temor. Na minha empresa, tem que ter temor. É isso que nós precisamos entender. E é isso que falta muitas vezes em muitas famílias. Ao servir a Deus em temor. Segunda coisa que implica a servir a Deus. Com sinceridade. Meu Deus. Não se serve a Deus sem sinceridade, meu irmão. Não serve. Nós precisamos do nosso servir a Deus ser sincero, com o coração aberto a Deus. É isso que Deus espera de nós quando nós decidimos servir a Deus. Sinceridade. Você não vai ver nas Escrituras para servir a Deus precisa ser perfeito, mas você vai ver que para servir a Deus precisa ser sincero. Às vezes você vai falar, eu vou falhar, às vezes nós vamos falhar e nós vamos dizer, Senhor, eu falhei, eu fiz isso, mas eu estou expondo para Ti sinceridade no servir a Deus.
sinceridade. Então, servir a Deus implica em ser sincero. Oh, glória! Terceiro ponto que nós precisamos entender aqui dentro das Escrituras: servir a Deus se serve com verdade. Com verdade. Se não houver verdade na minha vida, Deus não me aceita. Grande problema é que tem faltado verdade. Você sabia que muitas vezes nós queremos enganar a Deus? Não, Senhor, não adianta. O que Deus espera, não adianta, irmão. O que Deus espera de nós, manifestar em nós esses elementos: o temor, a sinceridade e a verdade. Esses três elementos estavam na vida de Davi. E foi por causa desses elementos que Davi foi considerado segundo o coração de Deus. Não foi pela perfeição de Davi, foi pelo temor, pela sinceridade e pela verdade, a verdade de Davi, que ele foi conhecido como segundo o coração de Deus. E o quarto ponto que me chama a atenção aqui, irmãos: se serve a Deus com renúncia. Não tem como fazer escolha sem renúncia. Oh, glória! Josué diz: lançai fora, deixai fora, renunciar os deuses a quais serviram os vossos pais. Joga fora, lança fora. Não tem como servir a Deus com aquilo que está dentro da nossa bagagem. Existem coisas na sua bagagem que precisam ser lançadas fora, jogadas fora. Pastor, não estou com nenhuma bagagem. A bagagem que está de dentro, os achismos, as vontades. Eu acho assim, lança isso fora. Eu acho assado, lança fora. Você não tem que achar nada. Nós não temos que achar nada. Ninguém perdeu nada para achar. Você tem que parar de dizer: eu acho assim, a palavra diz assim, a palavra de Deus diz assim. Para com isso, irmão. Você tem que parar de dizer: eu acho. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz. Quando você decide a servir a Deus, você para de achar e passa a viver. Para de dizer o que não sabe e o que se acha e passa a dizer o que a palavra de Deus diz. O que a palavra do meu Senhor diz. A palavra de Deus diz: viva a palavra na tua casa, para com teus filhos, para com tua esposa, para com teu esposo. Viva a palavra. Aleluia. Deixa de achar. Como se diz, chifre na cabeça de cavalo, deixa de se achar. Quando nós se achamos muitas coisas, né? Até em cabeça de cavalo a gente acha chifre, quando a gente começa a achar tantas coisas. É isso o problema que nós queremos abandonar. Eu acho assim, eu acho o problema seu. A palavra de Deus diz assim. Oh, Deus! Nós vivemos tão pervertidos que até os pregadores dizem: eis que eu te digo, assim diz o Senhor. Não é eis que eu te digo, não, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor para a tua vida. Aleluia. No dia que nós entendemos o que é servir a Deus, a glória a Deus desce na nossa casa, desce na nossa vida, desce nos nossos cultos e desce sobre nossa família. Aleluia. Porque na nossa casa nós vamos dizer: a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz. A minha vida, a tua vida é a palavra. Viva pela palavra, ande pela palavra, adore pela palavra, cante pela palavra, pregue a palavra, vive a palavra. Aleluia. O que a palavra me diz? É isso que eu preciso. É isso que o meu Senhor está dizendo a mim. A palavra dele que diz a mim:
a minha oração é que eu diz a Ele. A palavra dele me diz e a minha oração diz a Ele. Aleluia. Com sinceridade, com temor, com sinceridade, com verdade e com renúncia. Renuncie às coisas que atrapalham você com Deus. Você precisa tomar uma decisão hoje, a escolher, a decidir a que de fato a que você quer seguir. Eu escolho servir a Deus, mas não tem mais, irmão. Escolha servir a Deus e pronto. Eu não posso deixar isso, mas eu não posso deixar aquilo. Não tem como escolher a Deus sem renúncias. Sem renunciar aquilo, isso. Tem que renunciar. Tem que renunciar aquele negócio, tem que renunciar aquilo. Porque Deus está ministrando no seu coração. Tem que deixar Deus ministrar no seu coração. O que Jesus diz ao povo? Vocês vão ter que lançar fora. Lançar fora. Isso que Jesus diz. Tem coisa em nossas casas que nós temos que lançar fora, irmão. Tem coisa na nossa vida que nós precisamos lançar fora. Porque são esses elementos que nos impedem de servir a Deus com total integridade ou completo. Mas você imagina aí a família de Josué servindo a Deus, oh glória. Sabe, meus queridos amados irmãos, eu preciso que as minhas filhas vejam o Senhor na minha vida, minha mãe veja o Senhor na minha vida. Eu preciso que os familiares vejam Deus, que diga que eu sirvo. Eles precisam ver esse Deus. Eu preciso renunciar tudo aquilo que impede eu de servir ao Senhor. Nós temos que fazer sacrifícios para Deus, sacrifício vivo. Não é sacrifício de animais mortos, não. Nós precisamos fazer sacrifício do nosso corpo vivo. Sacrifique-se uma coisa que a sua carne gosta de fazer. Sacrifica ela e faz a vontade de Deus. Lança fora aquelas coisas que estão te atrapalhando a servir o Senhor. O Senhor é primícia. O Senhor é primeiro em nossas vidas. Precisamos abandonar as coisas que atrapalham a nossa comunhão com o Senhor. Quando o Senhor nos chama para ser servo, nós temos que servir. Quando o Senhor te escolhe para ser ministro dele, você não vai ser ministro seu, você vai ministrar para as ovelhas dele. Você precisa ser servo para servir. Temor não é ter medo, é temer a Deus. Toda honra e toda glória tem que ser dada a Ele, aleluia. Oh glória. Não basta eles ouvir falar sobre Deus, é necessário ver Deus em nós. Em minha vida, em sua vida. A sua família precisa ver vida. O seu caráter, o meu caráter tem que ser transformado. Porque o dia que os nossos filhos saber que Deus está em nossas vidas, eles não vão procurar outros caminhos. Eles vão procurar Deus, porque está vendo Deus fazer a mudança em nossa casa. A nossa casa tem que ser morada do Espírito Santo. A nossa casa tem que ser um lugar para Deus. A nossa família tem que ser um aconchego para o Senhor. De nós entrarmos em nossa casa e percebermos a presença do Mestre conosco, aleluia. Porque isso é uma verdade. Já viu aquelas casas que a gente entra e parece que entrou foi num inferno, que é pesado? Alguém já entrou numa casa assim? Eu já entrei. Você entra, você sai com dor de cabeça e pensa, Senhor, eu vou cair, porque o negócio aqui está pesado. Porque a presença ali é maligna, irmão.
Mas você já entrou também numa casa que parecia ter uma nuvem de glória, que você entra, tem uma paz, você nem dá vontade de sair? Oh, glória, aleluia! Né? É onde nós trazemos à tona a palavra de Cristo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, aleluia. Servir a Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que este seja o nosso objetivo e a nossa decisão. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro você, depois seu esposo ou a sua esposa, depois os seus filhos. Eu quero profetizar nesta manhã que a tua casa contemplará a glória de Deus na tua vida. Se os teus enxergarem Jesus e você, eles não resistirão à glória de Deus na tua vida. Eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre todos os teus filhos, encontrarão a glória de Deus. E você, eu quero profetizar que o teu marido ou tua esposa encontrará. Eu quero profetizar que a sua família vai encontrar a glória de Deus na sua casa. Toda a sua família vai encontrar a glória de Deus. É por isso que nós precisamos ser testemunha. Eu preciso ser a Bíblia viva para aqueles que procuram a casa do Senhor. Eu preciso servir a Deus com sinceridade para que os meus filhos vejam Deus em mim, para que as pessoas vejam Deus em mim. Porque aonde eu passar que vir ali, vai um verdadeiro servo de Deus. É isso que eu tenho que despertar nas pessoas. Antigamente ele era assim, mas hoje ele é diferente. Deus transformou a vida dele. Deus precisa mudar as nossas vidas, precisa mudar a sua vida. O que a minha esposa está vendo em mim? O que meus filhos estão vendo em mim? Deus ou o diabo? O que meus filhos veem em mim? Deus ou o diabo? É duro, mas é realidade. O que eles estão vendo? O que a minha casa vê em mim? Deus ou o diabo? Queridos, não existe a terceira via, não. Não existe terceira via, não existe a terceira escolha, a terceira opção, não. Ou você é de Deus, que você escolheu a Ele, ou porque você é do diabo, que você escolheu a Ele. E acabou, é 2 pontos, não tem outro termo. Só existe o caminho da salvação e existe o caminho da salvação. Só tem esses 2 caminhos. A palavra de Deus diz caminho da salvação e caminho da perdição. Ou nós servimos a Deus, ou não servimos. Servimos o mundo. Não existe a terceira opção. A única opção que nós temos, ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Ou servimos a Deus, ou servimos o diabo. Essa é a nossa escolha. Ou tem Cristo em nós, ou não tem. É só 2 pilares. A escolha é por 2 elementos. Só temos 2 opções. Só existe 2 opções. Ou serve a Deus, ou não está servindo. Ou se não está servindo a Deus, está servindo o inimigo. Nós temos que ter esse princípio. Eu estou de um dos lados. E eu escolhi servir a Deus. Eu e a minha casa. Eu resolvi servir a Deus. Porque nós temos que escolher. Nós temos que mudar. Porque a partir do momento que nós escolhemos viver em Cristo, nós temos que mudar nossas decisões. Nós temos que abandonar muitas coisas velhas. Quando nós morremos com Cristo e como nós vivemos com Cristo,
as coisas velhas ficaram, são coisas novas. Nós temos que deixar aquelas coisas para trás. É por isso que quando a lagarta se transforma em borboleta, ela tem uma nova vida. Aquilo ali ficou. Ela não volta mais ali para aquele casulo. Ela segue em frente até morrer. Ela não volta atrás. E assim nós temos que fazer. Quando nós tomarmos uma decisão, nós não podemos voltar atrás. Nós temos que seguir em frente, porque o nosso alvo é Cristo. E Cristo sempre está à nossa frente. A quem você escolhe a servir? Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Uma decisão consciente, uma decisão racional, uma decisão pessoal, uma decisão inteligente e uma decisão espiritual. E uma decisão familiar. Eu vou servir a Deus. Aleluia. Eu vou servir a Deus. Tomando esta decisão, sabendo das implicações. E você, quando sabe das implicações, eu vou servir a Deus de verdade. Mesmo que passe um trator por cima de mim, eu vou servir a Deus. Não vou abandonar Ele por nada nesse mundo. Porque Deus é a minha fortaleza. E tudo posso naquele que me fortalece. Oh Deus maravilhoso. Eu e a minha casa vai servir a Deus. Eu vou orar por a minha casa. Eu vou orar pela minha esposa. Eu vou orar pelos meus filhos. Eu vou orar pela minha mãe. Deus vai tocar, eu serei o caminho e o farol para onde eles vão olhar e vai encontrar Jesus, porque eu vou ser testemunha viva do que o Senhor fez na minha vida, eu vou ser testemunha viva da transformação que o Senhor fez em minha vida. Aleluia! Nós precisamos ser o farol da nossa família para eles ser encontrar Jesus Cristo através de nós. Oh, glória, aleluia. Nós precisamos ser a luz para aqueles que estão perdidos. Nós não podemos ser treva. Nós precisamos ser luz para dar a luz para aqueles que estão nas trevas. Nós precisamos resgatar aqueles que estão perdidos. Foi isso que Deus pôs em minhas mãos. Esse ministério que o Senhor me deu foi para isso, para pastorear as tuas ovelhas. E eu peço a Ele que tenha misericórdia de mim e eu possa fazer esse trabalho com honra e glória, porque eu decidi servir o Senhor. Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa é a minha decisão. Então nós precisamos estar na presença do Senhor todos os momentos para adorar e glorificar. Só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Quando você vê que tem algo que está atrapalhando você ter comunhão com o Senhor, larga aquilo de lado e venha ter comunhão com o Senhor, porque Ele vai acrescentar aquilo que falta na sua vida. Porque senão a palavra dele não mandava nós buscar primeiro o reino. Porque a palavra dele disse: busca primeiro o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque Deus vai te dar aquilo que você precisa para estar aqui. Quando você é fiel à palavra de Deus, nada vai te faltar. Mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe quando você adora de verdade. Deus sabe de tudo, Ele é dono de tudo. E Ele conhece e sabe todas as coisas. Então não engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Nós podemos enganar o homem, mas a Deus não. A Deus nós não enganamos. Então fica aí, irmãos, esta palavra para você meditar.
porque Deus é maravilhoso e Deus sempre está nos abençoando. Então, entregue a sua vida a Cristo, tome essa decisão e você vai ver a diferença que Deus faz na sua vida. Eu não estou dizendo só para você chegar e levantar sua mão e dizer, eu aceito Jesus. Não. Eu estou dizendo para você obedecer a palavra dele. Porque eu creio. Se você crê no Senhor, você obedece. Porque muitas vezes você fala, eu creio no Senhor Jesus, mas não obedece a palavra dele. Faz as coisas do seu jeito, do jeito que você quer. Você não faz o que a palavra manda fazer. Então que nós sejamos os verdadeiros adoradores do Senhor. Amém? Que a paz do Senhor possa estar com todos nós. Custa o preço que custar, mas essa decisão que eu tomei não pode ser atropelada. Ela tem que ficar até a volta de Cristo. Então que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós e que nós cada dia mais aproximemos mais do nosso Senhor Jesus, porque Ele é paz, Ele é amor, Ele é alegria. É esse Jesus que eu sirvo e é esse Jesus que eu peço que você também venha servir, porque você vai ver a transformação que Ele faz em sua vida. Amém? Fica na paz do nosso Senhor.